e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 13, e nós vamos ler do versículo 6 até o 9. Evangelho de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus segundo Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao 9. Todos acharam? Amém. Amém. Texto bem conhecido da palavra, que diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, dizemos amém às orações já feitas e rogamos a Ti que de uma maneira muito, muito especial o Senhor venha ministrar essa palavra ao nosso coração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nós fomos alcançados, escolhidos, chamados por Deus para a frutificação. Amém? Amém. O Senhor disse que foi Ele que nos escolheu e nos escolheu para que dessemos frutos e esses frutos permanecessem. Esse texto, na verdade, esta parábola da figueira estéril, ela foi proferida por Jesus. Se você ler o início do capítulo, você vai entender o contexto, para rebater o raciocínio dos que achavam que o acidente ocorrido na Torre de Siloé era um castigo sobre os galileus mortos. Logo aqui no início do capítulo 13, fala da morte dos galileus e a queda da Torre de Siloé. E Jesus, para rebater o raciocínio daqueles que falavam a respeito do assunto, conta esta parábola. E naquela ocasião Jesus afirma que os que morreram não eram mais culpados que todos os demais habitantes de Jerusalém. Ele ainda alerta aos que estavam à sua volta que, caso não se arrependessem, todos igualmente pereceriam. O Senhor aproveita a oportunidade aqui e chama a atenção dos ouvintes para uma questão de maior relevância. Enquanto os que vieram a Ele falavam de coisas terrenas, o Senhor, Ele fala de coisas espirituais, e a profundidade da explicação de Jesus, só aqueles que tinham ouvidos para ouvir compreenderiam aquilo que Ele estava falando. Então vejam só, o Senhor desejou que a figueira, que é uma das árvores símbolo de Israel, o Senhor desejou que essa figueira, tanto a figueira do passado quanto a figueira do presente, formada pelo Israel de Deus, que por sua vez é constituído dos crentes judeus e gentios de todas as épocas, que essa figueira, ela dê fruto. O texto, na verdade, ele é cheio de alegorias, e para que a gente compreenda um pouco melhor o sentido das palavras de Jesus aqui, o texto fala de certo homem dono da vinha, se refere ao Senhor Deus.
Fala do viticultor, que se refere ao Senhor Jesus Cristo. Fala da figueira do passado, Israel, como eu disse, Israel nação, e do presente, igreja, chamada de Israel espiritual de Deus, formado por gentios e judeus convertidos ao Cristo. O Senhor fala de vinha, referindo-se ao reino de Deus. O Senhor fala também aqui de 3 anos, os séculos em que Israel gozou dos privilégios da aliança. Esse período culminou com o ministério terreno de Jesus. E finalmente, se refere a este ano, quando o Senhor pede que dê uma oportunidade este ano, que é um tempo profético, não é um ano literal, mas é um tempo profético, que compreende desde o Pentecostes até a segunda vinda de Cristo. Nós estamos exatamente nesse ano, nesse tempo da oportunidade, para que aqueles que ainda não foram alcançados sejam, e aqueles que já foram alcançados frutifiquem para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos seguindo nesse raciocínio, pedindo que o Espírito, ele fale de um modo especial ao nosso coração. Então, esse tempo é a oportunidade para judeus e gentios serem alcançados. Este tempo está se esgotando porque o relógio profético de Deus, ele não para. Então, frutificar é preciso. E é preciso que nós frutifiquemos em tempo e fora de tempo. Amém? Amém. Deus, em todas as épocas, Ele tem dado oportunidade ao seu povo escolhido de frutificar para Ele. E nós temos falado sobre isso algumas vezes neste lugar. Muitas vezes nós achamos que frutificar para Deus é apenas dentro da igreja, das 4 paredes do edifício chamado templo, chamado igreja. Mas nós precisamos frutificar, sobretudo e especialmente, fora dos muros daquilo que chamamos igreja ou casa de oração. É lá fora que as coisas estão acontecendo, é lá fora que as pessoas estão perecendo por falta de uma palavra, por falta de uma direção de Deus. Então, meus amados, é preciso que nós mudemos as nossas atitudes, pregando a palavra de Deus, fazendo discípulos, exercitando os dons e nos relacionando melhor uns com os outros, com o Senhor e uns com os outros. E tudo isso num crescendo de santificação. Santificação, embora sejamos santos posicionalmente, porque fomos transportados do reino de trevas e fazemos parte do reino do amor de Deus, chamados para ser santos, posicionalmente já somos, mas é preciso que passemos por esta santificação progressiva, dia a dia, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Amém. Então, meus amados, vejam só. O texto lido, ele traz 4 fatos revelados sobre o propósito de Deus como dono da vinha para seus escolhidos de todas as épocas. Primeiro lugar, primeiro fato: o dono da vinha, Deus, deseja encontrar fruto em sua figueira. Versículo 6 diz o seguinte: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Misericórdia de nós. O Espírito de Deus, eu creio que Ele está falando com cada um de nós no dia de hoje. Hoje é um dia especial, é um dia de ministração, de celebração da ceia do Senhor, é um tempo de reflexão, e o propósito dessa palavra é uma reflexão profunda da nossa própria caminhada
caminhada com o Senhor, temos frutificado para Deus? Então, tem um texto em Mateus 7:21 que diz o seguinte: Jesus falando: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Amém. O dono da vinha, ele desejou encontrar frutos no passado e continua desejando encontrá-los hoje. E esse desejo não é uma simples vontade aleatória, não é um capricho de Deus, não. Este é o propósito maior para o qual nós somos chamados. Ah, mas eu não sei pregar. Você sabe conversar. Converse sobre Deus. Fale sobre o amor do Pai. E, sobretudo, testemunhe positivamente para aqueles que estão lá fora. E é tão interessante, eu conversava com o pastor Malta hoje, e eu dizia, é muito interessante quando nós surpreendemos as pessoas positivamente. E ontem eu vivi uma experiência muito interessante. Eu recebi uns ingressos para a FENEARTE e fui com a minha filha distribuir para algumas pessoas, mas sobraram 2 ingressos. Eu disse a ela, eu vou levar esses 2 ingressos e vou oferecer, e vou dar esses ingressos a 2 pessoas na porta do evento. Aí fui embora. E quando nós chegamos lá, eu tentando ver para quem eu daria aqueles ingressos, e vinha 2 senhorinhas, um rapaz um pouco mais jovem. E aí eu cheguei junto da mais velha e disse, a senhora já comprou seus ingressos? Ela disse, comprei não. Tão assustada, eu acho que ela pensava que eu era uma cambista. E ia tentar oferecer o ingresso a ela, talvez um pouco mais caro, mas que ela não entrasse naquela fila tão grande. Aí eu disse, então tome esses 2 ingressos de cortesia para a senhora. Ela ficou tão assombrada. E eu digo, como é bom você surpreender positivamente as pessoas, né? Eu glorifiquei o Senhor, fiquei com a vontade de rir tão grande, porque o espanto daquela senhorinha foi muito grande. A gente ouve falar tanto nas máfias dos cambistas que é interessante. Mas vamos continuar aqui, tentando ver o que é que o Senhor deseja ministrar para nós no dia de hoje. João Batista, em seu sermão, em Mateus 3, de 8 a 13, ele diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E ainda, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada ao fogo. Que possamos frutificar para a glória de Deus. Há sempre o que fazer. Do gesto mais simples, a palavra mais simples, a escuta mais simples, você pode frutificar para o Senhor. Ouvi essa semana uma coisa também muito interessante que dizia mais ou menos assim: as pessoas costumam fazer cursos de oratória, elas deveriam fazer cursos de escutatória. Ninguém quer escutar. Todos querem falar e falar e falar e falar. Então escutar também é uma forma de frutificar para Deus. Que nós possamos emprestar os nossos ouvidos para escutas que podem aliviar aqueles que estão à nossa volta. Amém? Então floresçamos onde estamos plantados. E essa advertência vale não apenas para a vida dentro das 4 paredes da igreja, eu repito isso, não me canso de repetir, mas fala também do viver diário fora dos portões. Amém? Amém. O segundo fato trazido aqui é que a figueira não pode ocupar inutilmente a terra. Versículo 7. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não acho, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra?
não há pior tragédia do que o dono da vinha vir buscar fruto na figueira, na sua figueira, plantada na sua vinha, e não achar, e não encontrar. Tem uma outra história, tem uma outra história da parábola, uma outra parábola de Jesus que fala da figueira estéril, que aquela figueira era linda, era frondosa, tinha muitas folhas e não tinha figo, porque não era tempo de figos. Mas quando Deus tem fome, Ele vai à sua figueira e quer achar frutos, seja tempo ou não de figos. E isso é muito impressionante, porque mesmo aquela figueira, aquela outra figueira não sendo tempo de figos, o Senhor sentiu fome e foi à figueira. E muitas vezes essas folhas frondosas de certas figueiras, elas representam as nossas exterioridades, e o Senhor, Ele não está impressionado com as nossas exterioridades. Ele procura frutos sempre, e que esses frutos possam ser encontrados para a glória de Papai, em nome de Jesus. Amém. Vamos seguindo mais. De que fruto o Senhor está efetivamente falando nesse contexto? Arrependimento sincero, conversão genuína, relacionamento íntimo e dependente com o Senhor, o fruto do Espírito em seus 9 aspectos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isto para a glória de Deus. Amém. O processo santificador, ele é doloroso. É doloroso porque nós precisamos colocar a velha natureza, o velho eu, no altar do sacrifício. Altar de sacrifício é lugar de morte. E é ali onde nós matamos a nossa carne de fome, para que esses frutos que Deus deseja encontrar em nós, eles sejam encontrados. Que todas as ervas daninhas sejam tiradas de nós, e que nós possamos ser frutíferos para Deus, em nome de Jesus. Tudo deve ser para a glória de Deus. O terceiro fato que o texto nos fala é o Senhor Jesus é Deus de oportunidades e intercede e cuida da sua figueira. Versículo 8, ele diz: ele, porém, o viticultor, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor e lhe ponha estrume. E que lhe ponha estrume. Um dos atributos mais ternos de Deus é a longanimidade, a tolerância. Eu conheço uma certa pessoa que diz: o Senhor está demorando demais. Venha-se embora, Jesus. A coisa está tão feia aqui. Mas o Senhor não veio ainda, porque Ele é longânimo. E Ele espera que nós todos cheguemos ao arrependimento. Ele espera que aqueles seus escolhidos dos 4 cantos da terra, eles sejam alcançados. E o que é que nós temos feito para alcançá-los? Nós estamos tão preocupados com as nossas próprias dores, com as nossas próprias questões particulares. Nós começamos o culto orando por Israel. Israel é o relógio profético de Deus. As coisas estão acontecendo ali numa velocidade muito grande. A igreja precisa acordar, a igreja precisa frutificar para Deus em tempo e fora de tempo, alcançar vidas.
e é lá fora dos portões que as coisas estão acontecendo. Nós não nos propomos a encher a igreja de ministérios, para aquela liderança ficar brigando uns com os outros. Não há tempo para isso mais. É preciso que nós saiamos, que vamos para fora dos muros, para fora dos portões, e vamos falar àqueles que estão lá fora perecendo à beira do caminho. O Senhor, Ele tem a demora de Deus em aplicar o juízo, é por causa da sua misericórdia e da sua longanimidade. O Senhor não apenas intercede pela figueira, Ele propõe fazer muito mais. Ele quer escavar e pôr estrume. E esse processo implica em tirar também os pedregulhos, as ervas daninhas, aquilo que tem impedido a frutificação. De repente, isto que você está vivendo hoje, esta crise, esse problema, esse deserto, essa agonia, esse estreito pelo qual você está passando, quem sabe se não é o viticultor cavando em redor da vinha, tirando os pedregulhos e fazendo com que você seja frutífero para a glória de Deus. A grande revelação aqui é que o Senhor não desiste da figueira. Ele fará tudo o que for necessário para que ela seja fortalecida e se torne frutífera para a glória de Deus. Nada, preste atenção, nada pode impedir a sua frutificação. Nada nem ninguém. Mas eu não posso fazer a obra de Deus porque meu marido não deixa. Isso é desculpa. Porque você pode falar de Jesus para sua vizinha, para o seu vizinho. Eu não posso falar fazer a obra de Deus porque eu estou doente. Está hospitalizado, mesmo no hospital, você pode fazer a obra de Deus. Não há impedimentos quando nós somos chamados. Preste atenção para o seu chamado. O seu maior chamado é frutificar. O Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O ide é para todos, indistintamente. Fiquemos atentos a esse trabalhar, sejamos sensíveis ao agir do viticultor, paremos as nossas reclamações, glorifiquemos a Deus, porque o resultado dessa poda, o resultado desse escavar de Deus, é frutos benditos para o Senhor, para a glória de Deus. Quando Deus quer amolecer uma terra seca, sabe o que Ele faz? Ele manda chuva. E quando encontramos alguém enfrentando uma grande tempestade, sabe o que é isso? É Deus amolecendo a terra daquele coração, para que aquele coração se torne fértil para a glória de Deus. Tem muitos corações desertificados no meio do povo de Deus. Cuidado com a tempestade, porque elas vêm para amolecer a terra. Estamos exatamente no tempo da oportunidade. O Senhor está esperando a nossa frutificação só mais este ano. E eu quero trazer um outro dado para essa questão. Muitas vezes este ano acaba com o nosso chamado para Deus. Muitos têm sido chamados nos últimos tempos. Nós falamos muito no arrebatamento, esperamos, ansiamos pelo arrebatamento. Glória a Deus pelo arrebatamento, que Ele venha logo, que nós sejamos levados pelo Senhor. Mas nós podemos ser chamados da terra a qualquer momento. Como diria o nosso amado e saudoso irmão Celestino, presbítero Celestino, de saudosa memória, ele dizia o seguinte: eu já estou com a mala pronta, com o meu passaporte carimbado, esperando a hora do embarque. Reverendo João Campos, também de saudosa memória, você perguntava: como vai, reverendo? Ele disse: eu estou muito bem, minha filha, entre a vida e a morte. O senhor está doente? Não, eu estou entre a vida e a morte.
Nós estamos entre a vida e a morte. De repente o Senhor diz: servo meu, venha para casa. Não é? Então esse tempo, esse ano que falta para completar o tempo profético, pode acabar para nós hoje. Temos frutificado? Glória a Deus. Glória a Deus, irmã Sônia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. É o tempo da graça, do favor de Deus. Não sabemos a duração deste ano profético de Deus. Eu queria que você guardasse isso no seu coração no dia de hoje. E o quarto fato e último: se a figueira vier a dar fruto, bem está, senão será definitivamente cortada. Salvação se perde, quem está salvo, está salvo. Quem é figueira de verdade frutifica. Amém? Amém. A parábola termina em aberto. O último capítulo será escrito por cada um de nós. Se somos verdadeiramente figueira, frutificaremos. O dono da vinha está chegando e virá direto em sua figueira. Será que ele encontrará fruto? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 11, 22, ele diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Esses atributos são lados da mesma moeda. E tem uma palavra linda do Dr. Shedd a respeito desses versículos, e ele diz o seguinte: cedo ou tarde, a lâmina do machado cairá sobre a raiz da vida inútil em que faltou o enxerto da nova vida em Cristo. Cedo ou tarde, a lâmina do machado cairá sobre a raiz da vida inútil. Que nós sejamos úteis para a glória de Deus. Amém. Sempre há um meio de frutificar. Nem sempre essa frutificação ela vai se dar no ministério formal. Eu quero repetir isso aqui muitas vezes. Mas nenhum de nós está fora desse projeto de Deus. Esse projeto de santificador e de frutificação. O que o Senhor nos revela hoje? Em primeiro lugar, somos a figueira do Senhor. E Ele tem buscado encontrar fruto em nós. Foi para isso que Ele nos alcançou. Foi para isso que Ele nos escolheu. Segundo lugar, o nosso propósito de existir é frutificar para Deus. Se não estamos frutificando, tem alguma coisa errada. Então vamos, à luz do Espírito Santo, identificar o que é. Qual é a erva daninha que tem impedido que você seja frutífero para Deus? Tem uma erva daninha que tem feito um estrago tremendo na vinha do Senhor. Chama-se murmuração. Misericórdia de nós. Reclamamos de tudo. E quanto mais reclamamos, menos frutíferos nos tornamos. Terceiro lugar, o Senhor intercede por nós e cuida para que frutifiquemos, que não venhamos a desprezar o tempo de oportunidade que estamos recebendo da graça de Deus. Atentemos para a bondade e para a severidade de Deus. E eu queria terminar com uma pergunta, já que a parábola termina em aberto. Como você resolve escrever o último capítulo dessa história sobre a sua vida? Que o Senhor aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos